Doutora Denise, como é que se poderia denominar ou classificar essa situação que estamos vivendo no país? Parece uma coisa muito estranha, inédita. Um governo que se instala no país pregando a pacificação, mas na prática a situação parece ser outra. Que estado é que nós estamos vivendo, doutora Denise? É um estado que merece, de fato, que a população e, de modo mais especial, os nossos representantes estejam todos bastante atentos. É um risco real, concreto, o país descambar para o que já se verifica em alguns países vizinhos aqui do lado. Há estados que foram tomados por uma espécie de associação, de conluio entre governantes, entre membros da alta cúpula do judiciário, do legislativo e o crime organizado, principalmente envolvido aí com tráfico de drogas, com tráfico de armas, mas não apenas. Você olha para alguns estados aqui do lado, própria Venezuela, o então vice-presidente foi acusado de envolvimento com grupos que traficam drogas para o exterior, inclusive para os Estados Unidos. Há mandados de prisão expedidos contra altas autoridades desse país. Então, países como Venezuela, Bolívia, a própria situação do México, principalmente dos cartéis que controlam ali o tráfico de drogas e de armas, na fronteira com os Estados Unidos, que matam, que barbarizam, que têm a população como refém, principalmente em cidades próximas ali à fronteira, certamente merecem uma espécie de alerta, que um sinal vermelho seja acendido aqui no Brasil para uma reação efetiva a fim de que a gente não caminhe para esse triste quadro em que a governança do país se desintegre para que o conluio entre as estruturas do poder político governamental e o crime organizado passem aí a ditar as regras em nosso país. Esse cenário a gente não pode aceitar e os sinais, sem dúvida, são preocupantes. Existe um termo que poderia ser utilizado para definir esse estado que nós estamos vivendo? Parece que estamos beirando aí algo muito, não sei como classificar, seria barbárie? O que é exatamente? Qual seria o termo que poderia ser aplicado para esse momento político extremamente violento, de insegurança, de incerteza, de instabilidade jurídica? Que estado é esse, doutora Denise? Algumas, ainda não há um consenso, assim, alguns autores falam, por exemplo, na degeneração de alguns estados e quando passam a ser governados por grupos envolvidos principalmente com os ataques aos recursos públicos, às verbas públicas, alguns que chamam de verdadeiras cleptocracias. Então, em vez daquelas classificações, aristocracia, o governo de uma elite, ou democracia, o governo em nome do povo, para o bem do povo, temos aí a cleptocracia, que pode ser definida como governo de criminosos, de ladrões. Há quem mencione, como eu disse, alguns estados aqui próximos ao Brasil como narcoestados, pelo fato de que o envolvimento de altas lideranças do meio político, governamental, tem associação com cartéis, com organizações criminosas que exploram a atividade de tráfico de drogas, mas sempre a reboque também tem tráfico de armas, tem tráfico de pessoas e outros crimes vários. A gente não quer que o país descambe e se transforme em algo similar, próximo ou sequer real, um Estado que pode ser chamado de uma cleptocracia ou de um narco-Estado.
A gente, na participação da semana passada, quando discutíamos até sobre o que falaríamos hoje, eu encerrava minha participação na semana passada e veja, antes desse episódio da fala do atual presidente, quando diz, me perdoem substituir o termo chulo, baixo, por um outro, quando diz que está ali para se vingar dessa gente toda, e que quando recebia visitas de procuradores para ver as condições em que ele se encontrava, numa sala relativamente ampla, nas dependências da Polícia Federal, preso, perguntavam se estava tudo bem, e ele dizia que não, sempre dizia que não estava bem não, que só ia sossegar quando ferrasse, o termo foi pior, foi mais chulo, o Moro, e que estava ali para se vingar, e que na presidência, dando essa entrevista, um site esquerdista 247, assim se pronunciou. Eu tenho até uma hipótese, por anos de estudo, pesquisas nessa área, Erivan, de que a fala dele, até como que provavelmente antecipou para no dia seguinte ser deflagrada a operação. Essa investigação de ameaças reais contra o Moro e seus familiares, contra o promotor Lincoln, que combate o crime organizado em São Paulo, esse trabalho de investigação já vinha ocorrendo há alguns meses, graças a um trabalho sério, técnico, da inteligência do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal, e teve que, na minha hipótese, ser antecipada diante daquela sinalização, daquela fala, que não foi uma fala infeliz, não. O presidente da República sabe que o que diz tem um peso considerável. E quando ele ataca um ex-juiz, um senador da República, um ex-ministro da Justiça, dizendo que está disposto a ferrar, como eu disse, para substituir o termo, é claro que a mensagem que passa para grupos criminosos que têm o Sérgio Moro e outros agentes públicos como alvo, é evidente que isso passa uma mensagem como que permissiva. Então, é uma fala absolutamente repudiável, e essa associação que as esquerdas atacam, dizendo que não é bem assim, há sim uma associação clara, e eu ouso dizer que, inclusive, é até de se cogitar como uma hipótese bastante plausível que o trabalho de investigação, que já vinha ocorrendo há meses, certamente haveria um momento oportuno de cumprir mandados de prisão, de realizar buscas e apreensões, mas essa fala na véspera do presidente Lula teve que essa operação provavelmente ser antecipada, porque foi elevado o risco para o Moro, para a sua família, depois dessa fala absolutamente repudiável do presidente Lula.